Hoje eu vou comentar sobre um tipo de nicho que eu tenho percebido que está ampliando, sendo aumentado, principalmente no Brasil, é o nicho dos filmes cristãos. Sim, filmes cristãos. E por que eu vou falar sobre isso? Eu estava na locadora e me deparei com um filme chamado Não é Tarde para Recomeçar, um filme nacional dirigido pelo diretor Fábio Farias. Aluguei o filme e eu assisti. É um filme cristão, se eu não me engano, os Testemunhas de Jeová. Mas é um filme que retrata e trata de um relacionamento de dois jovens que se conhecem, se apaixonam, se casam e a partir do momento que se casam entram na rotina e eles vão perdendo o sentimento, digamos assim, de amar o seu companheiro. E o filme trata exatamente sobre esse tema, a busca, esse recomeçar. Interessante, ok. O Fábio Farias já está no seu segundo longa. O primeiro é As Estrelas Me Lembram Você, ou As Estrelas Me Mostram Você. É o primeiro longa do diretor também com essa mesma temática, temática cristã. E esse segundo, lançado comercialmente, você pode comprar o DVD pelo site, etc. Não é tarde para recomeçar. E por que eu resolvi falar sobre isso? Pois me parece muito a ideia de filmes cristãos que fizeram sucesso nos Estados Unidos. E eu tenho o costume de assistir esse tipo de filme cristão, apesar de não seguir ou de ser adepto a nenhuma religião. Mas eu gosto do filme, eu gosto de cinema e isso me interessa. Por que me interessa? Porque normalmente esse tipo de filme, eles são ligados às pequenas produções, grupos pequenos, pequenas equipes, pequenas produtoras, filmes de baixo orçamento, e eles conseguem ter um retorno de mídia interessante, são lançados comercialmente, são lançados em DVD, geram lucro, geram comentários, e isso é interessante pela maneira de serem, como são produzidos, e é por isso que eu pesquiso. E como eu assisti anteriormente três filmes dos diretores dos irmãos Kendrick, são Alex Kendrick e Stephen Kendrick. Esses filmes foram lançados, principalmente os últimos dois, aqui no Brasil. Eles foram lançados direto em DVD por algumas distribuidoras aqui nacional que cuidam desse conteúdo cristão e lançam no mercado. Filmes como Deixados para Trás e outros filmes com essa temática cristã, mas ampliando o público, digamos assim, criando suspense na maneira de contar a sua história, ou filmes românticos que abordam perifericamente esse tema cristão, não centralizam muito o tema cristão, digamos assim, para ter uma amplitude maior e para serem consumidos de uma maneira para o grande público. Se eles não ficam só restritos a um tipo de nicho, eles ampliam para o grande público. E eu vou comentar sobre três filmes que são desses três dos irmãos Kendrick. O mais famoso deles é o Prova de Fogo, que é um filme sobre romance, sobre relacionamento também, assim como Não é Tarde para Recomeçar. Um filme bem realizado, já com uma produção melhor do que os filmes anteriores dos Kendricks. O primeiro filme deles é A Virada, e dentro da Virada eles mostram o making-off do filme, assim, eles construindo grua, pouco equipamento digital, que normalmente são feitos em equipamentos digitais. Eles fizeram bastante sucesso ao lançar esse filme, um sucesso local, e depois foram passando em pequenos cinemas nos Estados Unidos, e foram tomando uma amplitude maior, as pessoas conhecendo principalmente de igrejas, sendo exibido nesses locais. Eles lançaram um DVD e fez sucesso. Depois eles produziram Desafio de Gigantes, Desafiando Gigantes, que é um filme já que envolve a temática do esporte, com metáforas cristãs e etc., ampliando o foco, digamos assim, para o público. E um filme que fez bastante sucesso, entrou até nas maiores bilheterias da semana, quando foi lançado, um lançamento pequeno. E isso deu margem para eles produzirem a maior obra deles até agora de orçamento e de produção, que é o Prova de Fogo. Prova de Fogo foi lançado em menos de 1.000 cinemas nos Estados Unidos e entrou no top 10 da semana, arrecadou mais de 30 milhões de dólares, apesar de ter consumido acho que 1 milhão de dólares, um pouco menos. Foi lançado no Brasil, as pessoas gostam, comentam, Prova de Fogo, justamente por se tratar de um relacionamento de casamento. E o filme Não é Tarde para Recomeçar, que também tem na internet, também tem para alocar, e algumas locadoras, tenta remeter a esse tipo de produção, produções pequenas que a determinado momento ganham retorno de mídia, ganham espaço nesses nichos e começam a pensar já na próxima produção, com mais recursos, ampliando o público. É bem interessante esse tipo de filme cristão, é um nicho que provavelmente, como o cinema espírita, os filmes espíritas conseguem um grande lançamento no cinema nacional, eles vão ampliando esse mercado, vão, digamos assim, cavando esse mercado
e vão tornando o público de outros filmes, como ou de outras religiões, mais interessados, vão procurando nas locadoras. Vale a pena assistir, principalmente se você tem espiritualidade, religiosidade, porque são filmes com mensagens, são filmes mensagens. E o que me interessa mesmo é a relação deles com a produção, como eles são produzidos. Cinemas independentes, filmes independentes, pequenas equipes, pequenos recursos financeiros, até mesmo de produção. É isso. Só um breve comentário sobre esse tipo de cinema, esse tipo de nicho.